Buenas pessoal, César Medeiros, Prosendo no Pampa, sejam todos bem-vindos ao canal. O Prosendo no Pampa retornou aqui, vamos para o episódio número 3, episódio 3, vamos dizer assim. Aqui, agora nós vamos entrar nas partes das revoluções, pessoal, entre Chimangos e Maragatos, com o seu Getúlio Medeiros, e vamos chegar e vamos prosear com esse gaúcho. Também, pessoal, agradecer, né, aos nossos parceiros, nossos apoiadores do canal, né? A sua logomarca da sua empresa vai passar aqui no nosso canal, nos nossos vídeos longos, né? E se você que quiser ser um apoiador do canal, entre em contato com nós, pessoal. Entre em contato, mande um WhatsApp para nós no 55996332822 ou mande um e-mail para nós que nós responderemos, né? O nosso e-mail é cesarmedeiros458@gmail.com.br. Mande aí para nós um e-mail, mande um zap para nós que podemos conversar, tá bom? Você que quiser ser um apoiador do canal, né, estamos aí disponível, né? Fizemos um trabalho muito bonito aqui no YouTube, né, no vídeo longo, onde a sua logomarca passa, e lá no Instagram, onde nós trabalhamos com a parte de publicidade, tá bom, pessoal? Então, sem mais demandas, vamos chegar e vamos prosear com esse gaúcho. Bueno, pessoal, então vamos chegar aqui, o seu Getúlio já está me aguardando, mais uma vez esse gaúcho, gentilmente, vai nos dar aqui mais uma prosa para nós, seu Getúlio Medeiros. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. E aí, vamos lá para o episódio número 3? Vamos. Agora acho que nós vamos entrar para a parte das revoluções, né, Gaúcho? Acho que é por aí, né? Isso. Olha aí, o que o senhor sabe, assim, dessa parte da revolução? Que a gente sabe que eu acho que começou ali naquela, mais ou menos, naquela época de 1893, né? E depois, né, se estendeu lá, teve novamente mais uma peleia lá em 1923, e aí parece que eu acho que se foi até 30, ou teve outra em 30, eu não sei como é que é isso aí. E aí vamos procurar saber, né, vamos dar uma pincelada, na verdade, nessa parte de revolução entre Chimango e Maragato. Essa revolução começou porque em 1893, foi o tipo de um... Eles tomaram conta do estado do Rio Grande do Sul, o Borges de Medeiros e essa gente, o pai dele, principalmente, que começou... Que eram, na época, os Chimangos, né? Sim, tá. Era o Chimango. Lenço branco, para o pessoal entender. Isso, o lenço branco. Aí eles tomaram conta do governo e ficou passando um para o outro. E o Borges de Medeiros ficou mais de 20 anos governando o estado de São Pedro, Rio Grande do Sul. E aí começou as pegadas, os contrários, que eram os Maragatos. No caso, nós temos aqui o Leão do Caverá, que tinha as tropas, né? Essas tropas, inclusive, ele era pobre, era um homem pobre, ele não tinha condições, mas era um guerreiro. Aí tinha os Vasconcelos, que criavam 36 mil cabeças de gado, era muito influente, né? Que eram os fazendeiros grandão da época. Os grandão da época, os que geravam dinheiro. Eles criavam 36 mil cabeças de gado e mais alguns outros olha aí, também que apoiavam, né? Tá. Entre Borges de Medeiros e Flores da Cunha e o Honório Lemes. E se travou uma batalha aqui na ponte do Alegrete, que eles foram para tomar o Alegrete, né? E se travou uma batalha ali onde foi morto ali um capitão. Esse capitão era primo do Borges, do Flores da Cunha, que era o comandante das tropas. Olha só. Era o comandante das tropas. Aí então, eles, para não perder essa batalha, eles fizeram um recuo. O Flores da Cunha recebeu ordem de Borges Medeiros e lá em Buenos Aires, na Argentina, comprar munição e armamento. Aonde eles pegaram o trem, enquanto esse nosso aqui, o Honório Lemes? O Honório Lemes se deslocava a pé. Deu tempo deles sair de Alegrete, pegar outro trem argentino, porque não é a mesma bitola de linha, né? A Argentina é a bitola mais larga. Sim. Eles conseguiram alugar um trem, foram lá na Argentina e conseguiram 400 mosquetão e 5 metralhadoras. E deu tempo deles
ir lá e voltar até o Honório Lemos chegar lá em Uruguaiana, né? Porque ele dali de Alegrete ele partiu para Uruguaiana, mas como dá 142 quilômetros até lá, a cavalo, isso aí levou um tempo, e o trem anda mais, né? Embora na época era Maria Fumaça. Sim. Mas eles conseguiram ir lá em Buenos Aires, na Argentina, e lá eles conseguiram esses 400 mosquetão e, assim, e 5 metralhadoras. E um pessoal ficou fazendo as trincheiras aqui em Uruguaiana. Quando o Honório Lemos se aproximou lá das trincheiras, ele recebeu uma saraivada de tiro, de 400 tiros e umas rajadas de metralhadora, e ele teve que recuar para 2.000 metros, que era o tiro de perigo deles. E ali eles ficaram 2, 3 dias fazendo festa, né? E não conseguiram tomar Uruguaiana. Aí eles partiram para o lado de Itaqui, para aquele lado lá, eles fizeram uma volta e vieram aí por São Francisco de Assis, fizeram a volta, vieram por trás. E aonde que deu tempo também do Flores da Cunha pegar as tropas que ele trazia já. Deu tempo de se recompor, né? Não, eles já estavam com armamento. Já estavam prontos. Estavam prontos. Aí deu tempo de eles pegar um trem nosso e vir para Rosário. De Rosário eles fizeram uma tocaia, e eu até hoje eu não sei bem, mas não foi em Rosário, foi ali no Passo das Pedras, ali no Poncho Verde, ou foi no Passo do Recruta, por ali, quando ele passou dali, as tropas de Flores da Cunha já estavam esperando. Eles foram cercados e presos ali. Olha aí, homem. Naquela região. Viu só? Eu achava que tinha sido aqui no Passo do Rosário, mas depois eu andei pesquisando, não foi aqui, porque ele veio por lá para ir para a Serra do Caveirada, se escapar, e é onde ele foi preso. Isso em 1923. 1923. E o Honório Lemos, ele não morreu em 23, ele morreu em 1930. Já ele morreu de uma pontada, a doença apontada. Andava muito a campo, né? No relento, né, homem? Dormindo na geada, né? Passava trabalho dormindo nos campos, que era muito difícil, né? Acabou contraindo uma pneumonia, vamos dizer assim. Isso, ele pegou e morreu em 1930. Mas até então, ele também apoiou com o pessoal dando gente aí para Getúlio Vargas. Em 1927, ele tomou o governo do Flores da Cunha, não, do Borges de Medeiros. Ele tomou o governo, se apostou do governo. E de 1927 a 1930, o Getúlio Vargas foi o nosso governador do estado. Aí em 1930, ele também conseguiu se apossar do país, que foi quando ele entrou como presidente da República em 1930. Então, aí, do Honório Lemos, foi mais ou menos isso aí. Eles eram apoiados pelos Vasconcelos, que pagavam as despesas de guerra e tudo, pagavam os guerreiros e tudo. Então, os Vasconcelos, no caso, na época, né? Sim. Ananias Vasconcelos, na época, eu acho. Ananias Vasconcelos. Eles apoiavam os Maragatos. No caso, apoiava o Honório Lemos. Honório Lemos, que era o representante dos Maragatos, né? Isso. Que era o general dos Maragatos. E esse Honório Lemos, ele era um baita de um estrategista de guerra, né? Eles não tinham tanto armamento, vamos dizer assim. Não, né? Mas eles tinham era muita coragem, né? Soldados eram de muita coragem. Era simples, era arma de caça e outras coisas, porque naquela época alguns mosquetão, algumas armas antigas, eles, armamento assim, como tem o exército que é uniformizado, eles não tinham. Usavam muito adaga, lança. Eles usavam muito o terreno a favor deles também, né? Ele conhecia muito a região e ele sempre, estrategicamente, ele se apoiava nesse conhecimento dele. Ele tomou Dom Pedrito numa época, que agora não posso dizer porque eu não me lembro bem da época, que ele também tomou Dom Pedrito, e ele andou, né? São Francisco de Assis também ele andou tomando, acho que nessa volta que ele fez, ele se apostou aí.
Aqui, Rosário também ele se apossou aí da prefeitura. Ele entrou de machado lá, né? Ele entrou, ele fez alguma coisa aqui, contudo ele ser rosariense, né, daqui da região. Mas ele era guerreiro, né, e era o homem do combate. E a história dele foi bem localizada, porque ajudou muito Vargas a tomar esse poder que o Borges de Medeiros e o Flores da Cunha dominavam o Estado aí por muitos anos. Né? E aí estava no poder dele, até que esse poder caiu nas mãos de Getúlio Vargas em 1927. Tá. Seu Getúlio, mas e por que aconteceu essa batalha, assim, mais precisamente, assim? O que é? O poder se perpetuava por muito tempo? Foi por isso? Foi. O que foi isso aí? O Borges de Medeiros já fazia mais de 20 anos que estava no governo. Então foi mais um descontentamento, sim, eles queriam trocar. Descontentamento, e o Borges de Medeiros foi um bom administrador, ele foi muito duro também com a administração dele. Diz que o Rio Grande do Sul alavancou por causa da capacidade, ele era um homem. Mas a política tem isso, né? O cara fica muito tempo, aí o outro quer o local, né? Que é o poder, né? Mas ele no poder, ele disse que ele alavancou o Rio Grande do Sul. Ele fez muita coisa boa para o Rio Grande do Sul. Ele não era um cara mau, ele foi invejado pelos políticos contrários, né? Por impostos e outras coisas, porque ele era bem duro na administração. Olha só. Um bom administrador. Você sabe que eu tenho esse livro aí do Honório Lemes e eu dei uma lida há um tempo atrás, que é bom a gente conhecer a nossa história, né? Sim. Eu acho que o povo ele precisa ter uma identidade, saber de onde é que veio, né? Sim. Então eu me interesso nessas coisas, né? Na Revolução de Chimango e Maragato, nossa Revolução Farroupilha, né? Aquela lá atrás de 1835. E é importante estar inteirado, né, das coisas que aconteceram aqui, né? E o senhor sabe que uma foto que me chamou a atenção aqui em Rosário, na época dessa revolução entre Chimangos e Maragato, foi a Revolução de 1923, mais precisamente. Ali na praça, aqui no centro de Rosário do Sul, eu vi, assim, tinha uma imensidão, assim, de cavalarianos. Sim. Tudo em frente à prefeitura. Né, vamos dizer assim, na época, não sei se era a prefeitura, o que era, mas tinha aquele mar de cavalariano, assim, ó, na frente da prefeitura, e aquilo me chamou a atenção, você sabe? Que a prefeitura, essas obras aí, o Hotel 15, tudo é de 1912. São prédios antigos, né? Quando o trem conseguiu chegar com cimento aqui em Rosário, porque ele chegou aí, essa ponte começaram a fazer a ponte seca em 1907. Aí ele entrou, ele chegou lá em Livramento por volta de 1915, por aí ele chegou em Livramento, porque tinha que fazer todas essas pontes e outras coisas. Mas aqui realmente ele chegou em 1907, onde ele adentrou a Swift para transportar a indústria da Swift. Né? Olha só. E aí por 1910 ele já estava andando aí a coisa. E a gente sabe assim que quando o Honório Lemes, nosso Leão do Caverá, né, como é chamado aqui, né, pela bravura dele, né, defendendo o lado dos Maragatos, ele, quando a coisa ficava assim, claro, né, tinha momentos que eles eram pegos de surpresa, e aí eles fugiam para a Serrania do Caverá, é isso? Isso. Ali naquela região da Cruz de Pedra, ali, ó, para lá um pouco, tem aquelas, diz que ali que era a toca deles ali, na Fortaleza, ali por ali, e eles por ali se metiam lá e de lá ninguém... E tinha os labirintos que eles entravam lá e ninguém achava eles, né? E as matas muito largas e densas, né? Olha só, homem. Ali eles se enfiavam, né? Ali na Fortaleza, você sabe que eu andei fazendo um conteúdo lá na Fazenda Fortaleza, e aí o seu Correia, que foi um funcionário antigo lá, foi capataz lá da fazenda, e ele falou disso aí mesmo. Ele falou que tinha um labirinto que entrava ali na estância e saía lá embaixo, no pé do cerro.
Sim. Porque ali, na verdade, a estância foi feita em cima do cerro, né? Sim, sim. E aí ela saía lá embaixo, então, de repente, era ali, então. Aquilo é uma bifurcação de sanga. Olha Os só. matos é muito largo aquilo ali. O cara se enfia ali pra dentro, ninguém tira. É um mato fechado, É, né? muito fechado. E quem é que ia pegar esses homens? Quem é que ia ter coragem? Eles conheciam na palma da mão o terreno. Não atrás. Porque quando se enfia no mato assim, o cara vai atrás e é morte certa, né? Porque o inimigo tá de tocaia. Uhum. Dessa parte aí, o mais importante é essa, de Alegrete e Uruguaiana. Sim. Outras foi com Dom Pedrito, que não tinha guarnição, não tinha nada, ele chegava e se apossava, né? Se apossavam, né? Não tinha como. Mas aqui em Rosário mesmo, né, seu Getúlio, né? Aqui na corte, no quartel da corte, que chegou um piquete de cavalariano lá, e aí quem vem com nós, quem não vai, quem não que no caso se recusou, e eles pegaram e prenderam na cela. Sim. Bom, tá escrito no livro, né? Sim. E aí prenderam na cela lá, e aí os outros seguiram o piquete. Era assim naquele tempo, né? Era assim, ó, porque o pessoal gostava disso aí. O pessoal ali ia até de graça. Tinha churrasco, tinha festa, tinha... Eles por pouco mais de nada, eles iam se bobear até de graça, porque eles gostavam disso aí. E outra coisa, hoje nós pegamos o carro e questão de 6, 7 horas nós temos nas praias de mar daqui. E aqui naquela época eles não tinham para onde ir, não tinha nada. A única diversão era uma peleia. As peleias. Olha aí, rapaz. Exatamente isso aí. Que coisa, sério. Peleava até de graça. E se pagasse eles, melhor. Mas se não pagasse, eles iam até de graça. E aí pela bravura, né, que os soldados tinham na época, né, porque eles eram muito corajosos, né? Porque participar de uma situação dessas aí poderia enfrentar de tudo, né? Eles não eram soldados, eram milicianos. Milicianos. Mas esses milicianos, eles ganhavam posto, né? Claro que tinha, mas... Eles tinham a graduação general, deles lá, né? General, a patente deles. O general mesmo, porque ele comandava mais de 2.000 homens, 2.000 homens. Então era o comando dele, então isso aí é um posto de general. Não que ele fosse, era um cidadão comum igual a nós. Claro. Mas ele comandava. Então, mas dependendo de ser uma milícia, eles tinham as patentes deles lá dentro, né? Tinha o sargento, tinha o cabo, tinha os capitão, o oficial, né? Sim, porque para comandar um efetivo grande, não é assim, largar os caras à toa. Tem que ter uma disciplina, né? Uma ordem, né? Uma disciplina e um comando. E um comando, exato. Isso aí. Porque naquele tempo, como o senhor disse, eles no caso, andavam com muita gente ao redor deles. Já Flores da Cunha tinha um efetivo já que era tipo os brigadianos, né? Não quis dizer, né? Mas os brigadianos que eram as forças do Flores da Cunha. E eram forças legais. Formada com e eles eram mais organizados, né? Não, era a nossa brigada. E eles tinham treinamento militar, né? Armamento e munição, tudo. Como eles foram buscar lá, porque quando viram que o efetivo era muito grande do Ronaldo Lemos, e eles foram lá o Borges de Medeiros deu ordem que eles fossem lá ordem de dinheiro, né? Lógico. E eles conseguiram 400 mosquetões e 5 metralhadoras lá. Olha só, se armaram. Onde eles com as armas curtas, como eles tinham algum mosquetão, alguma coisa, mais era arma de caça e lança, eles tiveram que recuar. Né? Não foi preciso nem gastar muita munição. A primeira saraivada de tiro que deu mostrou que eles não tinham o que fazer. Não tinham, né? Tinham que recuar, né? E aí, com isso, o vencido foi o Chimango. Eles foram vencidos, né? Porque eles não... Continuaram no poder, né? Sim, sim, na época eles continuaram no poder. Depois de 23, sim, 27 que deu essa retrocesso aí, que Getúlio Vargas conseguiu assumir o poder. Assumiu o poder do Rio Grande do Sul. Mas tudo abaixo de peleia, né? De primeiro não tinha nada fácil, até o governo, até a presidência da República em 1930 foi de avanços. O exército lá do Rio, o primeiro exército, segundo exército,
saiu por lá do Getúlio e pegaram os trem na época, já que não tinha estrada, né? Tudo de trem e cercaram lá o Rio de Janeiro era lá, antigamente era lá, né? Era no Catete, entendeu? Tá. Antes de mudar lá para onde está Brasília agora, era o Catete lá. Aí eles cercaram lá o Catete e os caras tiveram que... E Getúlio assumiu, né? Em 1970. Que essas revoluções também tem o seguinte, né, seu Getúlio? Que aconteceu várias revoluções em vários lugares do país, né? Mas não foi tanta. Brasil Mas foi aqui, né? Teve umas, por exemplo, em 32 já houve a Revolução de São Paulo, que queria se emancipar do Brasil, que era comandada por um alemão que incutiu lá ideias. Já a Getúlio Vargas morreu muita gente lá, de 32 em São Paulo. Mas Getúlio Vargas conseguiu abafar. Depois eu não me lembro, em 37, quando Getúlio tornou o ditatorial, né? Em 37, porque todo mundo se metia no governo, ele decretou no ato, não sei o que lá, não me lembro, a ditadura, que foi até 45, porque da primeira tacada, Getúlio ficou 15 anos direto. Olha aí, ó. Depois houve uma eleição, 4 ele ficou fora, 50 ele assumiu de novo, até 54. Então o Getúlio Vargas foi 19 anos presidente da República. Onde mataram, ele se matou. O Getúlio Vargas foi um bom presidente, né? Sim. Até que o Getúlio Vargas foi o que criou a carteira de trabalho, não foi isso? Não, ele criou... Os direitos trabalhistas. Direito trabalhista e salário mínimo, ele criou. Olha tudo só. Isso aí, que para a época era uma coisa muito moderna, né? Sim, ninguém... Porque até meus parentes aí acharam que Getúlio Vargas era comunista porque criou o salário mínimo, criou a carteira, criou um monte de coisa. A Petrobras, ele fez o Brasil andar. Porque o meu avô, ele tinha posteiro, pessoa que morava dentro da fazenda, e ele dava o campo para criar e tudo, e trabalhava para a fazenda. Quando Getúlio Vargas decretou o salário mínimo, acharam que Getúlio era comunista, que fez Olha só. Mas, na verdade, não tinha nada de comunista, é acertar a vida do trabalhador. Exato, homem, claro. Porque era uma coisa, vamos dizer assim, que para a época era muito moderna mesmo, né? Mexeu muito, né? Claro, então o pessoal ficou louco. Até pouco tempo tinha fazendas que tinha os caras na propriedade e davam um pedacinho de campo para o cara morar e não pagava nada, né? Não pagava salário, nada, porque dava aquele pedacinho. Dava aquela gleba de terra, né? Mas um canto lá da terra, e o cara criava a família ali. Era tipo um posteiro. Tipo um posteiro, mas por fim já ficou meio da malandragem mesmo. Por fim, posteiro era quando aí não tinha arame, né? Os arames só começou a chegar em arame aqui por volta de 1900, quando entrou o trem aí, que vinha arame só tinha na Inglaterra e na Alemanha. Naquela época era tudo aberto, então? Tudo aberto, era tudo só aberto. Posteiro. A tua fazenda, tu tinha o posteiro lá e o meu, né? Aí quando o gado passava para a tua fazenda, tu mandava para cá. Quando o teu passava para mim, eu mandava para lá. Então era um acordo de amizade, por causa, né? Eram marcados, gado tudo. O posteiro então servia para isso, Getúlio. Lógico. Né? Assim que iniciou o tal de posteiro, né? O posteiro era para controlar a entrada do gado e cuidar do gado, e na hora da manutenção do gado, que banhos e outras coisas que devia existir, né? Eles vinham tudo para a fazenda para trabalhar. Que então, coisa, olha só, que relíquia, né? E aí estava com as famílias também ali. Ela tinha casa, não o posteiro ficava lá no galpãozinho, não. Casa aqui, ó, tá? E aí esse posteiro, muitas vezes podia trabalhar para os dois, para o lindeiro e para o outro. Cuidando do gado, sentou teu gado e ele tirava para o outro. Olha só. Do outro lado, ele não, isso aí é, olha, incrível isso aí. O gado e a marca também, né? Sim. Então, o arame não tinha, era a base do posteiro. Muitas vezes a divisa era um riacho, uma coisa, a fazenda. Olha só. Né? Então,
eles trabalhavam, a produção era assim. Uhum. Por exemplo, aqui o do Correio de Pedra, o Barão. O Barão do Correio de Pedra, ele casou com ele era açoriano, e a mulher dele também era açoriana. Açorianos, E eles, essa leva de terra parece que já era do pai dele. Eles casaram e vieram assumir. O pai deles era um marquês, uma coisa assim que eu li, que o cara era grande. E aí eles vieram para aí. Mas criavam 52 mil cabeças de gado, né? E aí não precisava de muito posteiro, porque o Rio Santa Maria ia até o Poço Verde. Era divisa. O gado passava para o outro lado. E desse lado sim precisava, porque tinha outros moradores, né? E para trabalhar o gado também. Trabalhar, cuidar o gado. E eles tocavam para charqueada, tipo assim, 15 mil cabeças de gado, 10 mil. Olha só. A mesmo efetivo que levava esse gado tropeando, trazia os dinheiro também, era as guardas das moedas de ouro que havia moeda de ouro, né? Que lá naquela época era difícil o dinheiro andar, né? Porque era 1800 e pouco, era o tempo do Império, o Império tinha pouco movimento de dinheiro. Esse dinheiro que entrava com a história em ouro por parte dos lá das charqueadas que pagavam os donos de charqueadas. Olha só. Se era uma moeda por boi, o cara quando vinha com 10 mil moedas no bolso. Tudo patacão. Não, era moeda esterlina, uma moeda pequena, mas... Era uma moeda pequena, mas era ouro. O ouro e um ouro bem valioso, porque o ouro 22... Não, 18 não é nada, o ouro mais puro é o 24. Eles faziam com 22 na época. Era um padrão, né? Era um padrão, sim. E praticamente esse ouro aí era para lidar para todo mundo, recebia pagamento para todo mundo. O Massuete aqui, depois de 1917, assumiu por 10 anos e ela teve que usar o ouro para fazer andar a coisa. Então, olha só, e a moeda, essas moedas esterlinas. Incrível. E esse barão aí, ele se tornou barão porque ajudou Dom Pedro II na Guerra do Paraguai, né? Em 1865 ele mandava comida, mandava as coisas para a guerra. Para a guerra, mandava os mantimentos para a guerra, né? Mandava charque, mandava coisa assim, farinha, mandava... Pois é, né, Sr. Getúlio? Esse lugar aí que o senhor está falando, esse lugar é no 5º distrito, aqui em Rosário do Sul, Campo Seco, né? Campo Seco, Campo Seco. No decreto, ele com esse apoio que ele deu pro Dom Pedro II, o imperador, aí depois que mandou saber que de custo de guerra, custo de apoio, e aí o José, o imperador, José Corrêa de Sales, né? Aí, que era o barão aí, Barão de Irapuá, ele disse que não, que era um apoio de regalo. Regalo em espanhol é presente. Daí no decreto 2032, que veio para Quaraí, Rosário e São Vicente, esse decreto veio tornando essas três vilas, se tornaram vila em 19 de abril de 1876. E no mesmo decreto veio o título de barão para ele, que o imperador mandou. Nessa mesma data e nesse mesmo decreto. Aí veio o título para ele. E aí ele se tornou barão. Mas ele não durou muito tempo com o barão de 76, ele morreu em 1889. Né, já velhinho, né, já tinha ido lá para Rio Grande, para Pelotas, que ele morava em Pelotas. Aí deixou as baronesas tudo aí. Era terra para criar 52 mil cabeças de gado. Ela emendava aqui, ó, o Rosário com Poço Verde lá. Embora. Mas, credo. Toda essa aqui, Corral de Pedra, o Ambu, tudo era deles. Tudo era uma como é que é? Uma estância só.
Era a estância Curral de Pedra. Curral de tinha, Pedras. Tinha a Estância Branca, depois o Ambu e tudo, mas tudo pertencia ao Curral de Pedra. Tudo pertencia ao Curral. É, E ali eles... mesa ali também. Aham. Eram os dois lados, né? Era. Olha só, era uma imensidão de terra, né, homem? Sim, mas não adianta de primeiro ele, né? E ele tinha também uma função de barão e uma função de defensor também, né? Porque o imperador, quando ele veio para aí, ele tinha um exército, ele montou um exército ali, tempo estratégico, armamento, paiol, tudo ali, coisa mais linda ali, o troço. Olha só. Os muros altos, no caso de ataque, eles ficaram ali com... Eu 2 vezes eu fui lá dentro. Tinha matadouro dentro da coisa, lugar para fazer charque, o poço era quase uma boca assim de 2,5 metros de periferia, a boca. O poço veio na fundura para não faltar água. Olha por só. causa de cercarem eles ali, eles tinham como sobreviver 1 ano ou 2, porque tinham bastante charque, bastante comida. Olha aí. Eles já eram bem preparados. Né? Porque de primeiro tinha que ser assim, porque apoio da onde? Um apoio. Então eles tinham que se virar. E ali no caso ali também teve essa questão, né? Claro, mas depois, vamos dizer assim, que acabou terminando, né? Essa questão das guerras, da escravidão, né? Sim. E ali tinha a questão do ouro, né, homem? Aí começaram essa caça ao ouro ali, né? É que ele tinha muito escravo, e os escravos manuseavam, porque não tinha como controlar, eram as barricas tudo cheias de moeda, né? E os negros que trabalhavam na casa passavam a mão um pouco daquilo e iam enterrando por lá, pelos matos por ali, né? Tinha buíca. Então, por muito tempo, o pessoal achava assim, sonhava, né? E tinha a casa ali onde a senzala, eram 2 senzalas bem grandes, né? Então, ele não podia controlar tudo, né? E eles conseguiu a manter um dinheirinho guardado, escondido para alforria, para comprar alforria também, né? Olha só. Eles faziam isso. Aí no momento que eles tinham dinheiro, eles compravam do próprio barão, mas o dinheiro era roubado. Tá certo. E também tem essa questão, não sei se é verdade, né, seu Getúlio? A gente ouve muito por aí que quando, no caso, o dono da propriedade ou um dos chefes, não sei como é que é isso aí, quando eles tinham uma grande quantidade que era tudo ouro, né, como o senhor falou. Sim. E eles precisavam guardar esse ouro, né? Sim. Que sempre estava na época em rumores de guerra. Sempre tava aquela coisa das guerras, né? Não, invasões, não era guerra. Invasões. Essa que tu diz guerra, não era necessariamente uma guerra. Era a invasão do povo que vinha para tomar as fazendas, saquear. Tá, então era necessário guardar esse ouro, é isso? Tinha que E aí levavam, né, na época, algum escravo junto, dizem, não sei se é verdade. E por lá, esse que ia junto, né, geralmente ficava lá mesmo. É uma coisa que eu não sei se isso é um boato, o pessoal conta, mas eles eram mal de primeiro. Porque o índio e o negro eram considerados, tu sabia? O índio e o negro eram considerados como um ser inferior. Que ignorância, né? Inferior, que não era igual aos patrões, se tornaram escravos, tanto os índios. Aí tratavam eles que nem bicho, né? Não, ser inferior, né? Inferior. Então eles faziam de escravo e tudo, mas só que os índios mesmo reagiam muito. O negro aceitou mais, porque ele vinha de longe, né? De além mar. Mas os índios se revoltavam muito por causa dessa atitude dos Essa conduta dos brancos, né? Mas isso não é eu que estou falando, Não, claro, sim. Nos livros que eles consideravam. Para te ver que quando esses castelhanos invadiu aqui, eles tinham direito a um escravo. Soldado analfabeto castelhano, que não tinha nem era nem beira, mas era das tropas. Tinha direito a um escravo, um índio, para ele mandar e fazer as coisas. Olha só. Esse ponto. E a gente é impressionante, é um tempo bárbaro de ignorância absurda, né? Sim. Seu Getúlio, e aí a gente fica olhando às vezes por aí, né? Eu como saio muito no interior, a gente olha essas cercas de pedra, né?
Tudo muito bonito, muito lindo, né? Aham. Mas tudo isso foi feito pelos escravos, né, homem? Não, a cerca de pedra mais pelos índios que pelos escravos. Porque quando eles vieram para produzir aqui por volta de 1660, que eles vieram produzir gado para bem deles exportar lá para Minas Gerais e São Paulo, porque o gado fugia, e eles começaram a fazer isso. A cercar com pedra. Cercar com pedra. Depois, porque o negro em si, na nossa região, era muito pouco. Porque chegava, os aportamentos de navio para os negros chegavam lá, sempre na Bahia, Rio de Janeiro, por lá. Ah, lá, aquela Por região. lá. Minas Gerais, né? Ah, Minas Gerais também, né? é daquela região lá. Tá? Então, por que lá o povo branco não tem como nós aqui, lá mais é pardo ou negro? Por causa que despejou lá 2,5 milhões, parece, de escravos despejou lá. E nós foram trazidos, mas pouco fazendeiro, como o Curral de Pedra tinha um pouco de gente. Mas tu sabe que muitas cerca dessas aí, quando os italianos vieram pro Brasil, por volta de antes de 1900, eles eram bons nessas coisas, muitas cercas os fazendeiros pagaram para os italianos fazer também. É? Os italianos sou, também tem meu. mão deles aí. Eu já tinha ouvido falar sobre isso aí, É. sabe? Eles também faziam essa cerca. Ali eu passei lá no Passo da Catatumba. O Passo da Catatumba já é lá perto do Livramento, por lá, onde eu passei Disto. lá. Tá, aí nós fomos, pegamos uma estrada que tu anda quilômetros na beira de uma cerca, bem conservadias, conservam, botaram fio em cima de arame de espinho e cerca do lado para não destruir. Pra Tu conservar. viaja, conserva aquilo ali, coisa mais linda, de 2 metros de altura. Olha E só. assim, tu te vai para a beira daquela cerca, você vai viajando. Ela sim, um pouco foi. Então tem três raças que fez isso aí. Primeiro os índios, depois um pouco os negros, depois já os contratados italianos, que eles trabalhavam muito bem e rendia muito, né? Eles faziam no mês quantia de cerca. Eles tinham habilidade para isso, né? Porque eles são povos milionários, são povos milênios de anos. Povo milenar, né? Antes de Cristo, a Igreja Católica tem 2.500 anos e o Cristo tem 2024. Quer dizer, quando Cristo nasceu, a Igreja Católica já era antiga, o católico. Sim. É legal a gente conversar isso aí, né? O que a gente está fazendo aqui, né, seu Getúlio? É uma conversa bem aberta, né? Sim. É uma prosa. Então, talvez algumas coisas estejam certas, outras nem Sim, tanto, também, mas né? é que a gente tá conversando, né, abertamente, um assunto que muitas vezes não é tocado, né, homem? Eles puxam Não, e muitas vezes não é tocado esse assunto. Essa é a verdade, né? Na verdade é. Então, é um assunto meio assim, né, oculto, né? É que isso aí, o professor não dá nos livros, nem vê nos livros isso aí. Quem lê como eu li, os quantos livros antigos aí, eu catei muitas coisas que eu nunca imaginava que podia acontecer e tá nos livros ali. E para saber, tu vai ter que pesquisar, né? Às vezes, num livro não tá tão completo como no outro livro, né? Tem que ir indo atrás, como o Rosário. O Rosário do Sul. Olha aí. O Rosário do Sul, tem muito Paraguai aqui, nós descendentes de Paraguai e de várias raças, como meu avô era índio, que a minha avó era francesa, com português, e olha só para te ver, quando a guerra do Paraguai, com 5 anos de guerra, começou a fragilizar lá o povo, e os machucados e tudo, que eram liberados, eles pegavam as famílias, mulher e filho de Paraguaia, e vinham embora. E no fim vinham se alojar aqui, porque o Rosário nem vila era naquela época. Tinha uma meia dúzia de casa. Tinha uns barracos ali feito de... Pouco barraco feito assim de tábua e coisa mais. Pois é, né, homem? E essa fonte, de onde é que o senhor tirou isso aí, essa fonte aí? Aí eles vieram no cavalo ou na carroça trazendo as viúvas paraguaias com as crianças. E se instalaram aqui? Brasileiro.
Olha só. Dispensado de guerra. Aí parava aqui em Rosário, que vinha mais direto, outros em outros lugares, também São Gabriel, porque São Gabriel foi feito, o hospital lá o hospital de 1848 foi feito porque o Dom Pedro, o imperador, já sabia que ia haver essa... Porque isso aí eles sabem. Tem quando tem rumores, né? Não, tem rumor. E o cara está preparando para a guerra, não tem como ninguém... E aí ele mandou fazer para apoiar, aquele hospital enorme ali de São Gabriel. Podia ser em Rosário, que talvez seja, mas São Gabriel já era uma vila, Rosário nem vila era naquela época. Rosário já era mais desenvolvido. São Gabriel já era mais desenvolvido. São Gabriel era antigo já. Foi até a capital Farroupilha. Né? Bom, São Gabriel é a terra dos marechais, né? Ganhou esse título, né? Por causa daqui. Porque a guerra foi em 35, e a do Paraguai em 65, 30 anos depois. Então, São Gabriel era até a cidade, eu acho. E não tenho certeza, mas eu sei que em 48 já foi começar a fazer aquele hospital lá para apoio de guerra. E esse título aí voltando ao São Gabriel, para não deixar passar, São Gabriel é a terra dos marechais, como chamam, né? Porque lá eu acho que viviam muitos generais, né? Deve ter sido isso. Ali, não, é a família Salgado, a família Nena Barreto, eles eram tudo grande, né, tio? Era tudo grande. Tá. Essa gente aí, tudo era coronel, general. Então, eles entravam em combate como em 20 e pouco, teve essa guerra que teve aqui, ó, na frente do quartel, em 36, em 27, que houve aqui a Tuzangó, já tinha Nena Barreto, um coronel general. Aí eles se tornaram marechal, porque depois de participar de uma guerra, depois que eles são general, eles participam de uma guerra e se tornam marechal. E aí, às vezes, em vida eles não são marechal, mas depois que morrem recebem esse título. Olha aí. De marechal. Incrível. Então lá tem o Marechal Nena Barreto, Marechal Nena Salgado, Marechal não sei o quê. E esse, o último que participou da Segunda Guerra Mundial, o Mascarenhas de Moraes, esse participou agora, foi marechal de agora. Mais recente, né? De 45, do Hitler. Aí, ele participou, ele era general, e aí morreu, ou antes de morrer, deram como título de marechal. Marechal. Esse marechal era um posto acima de general, é isso? E era o último posto. Olha só, rapaz. Marechal. Chegar nesse posto aí na época é né? Não, e hoje não sai mais. Né? Hoje, se nem esse general for o presidente da República, nenhum sai marechal. Mas existe esse posto ainda? Olha, é um posto assim que eles dão não sei, quer dizer... Em atividade? Não, em graça. Em graça, eu acho, do que o cara ter participado da guerra. Mascarenhas de Moraes, eu acho que foi um dos últimos que se tornou marechal. O pessoal no canal, a gente sabe que tem muito militar também que nos acompanha no canal. Comentem aí, pessoal. Comentem aí como é que funciona esse último posto aí, né? Vamos dizer assim, dessa parte do oficialato, né? Sim. É a parte oficial, né? O Marechal Rondon. Marechal Rondon, ele cortou, e ele era gaúcho, né? Não sabia há poucos dias que eu fui ver. O Marechal Rondon era gaúcho também. Ele atravessou, ele foi lá no Acre, quando houve aquela troca lá do país, não sei se Lindia do Brasil, que vendeu o Acre para o Brasil, né? O Brasil comprou o Acre. Acre foi um estado comprado, era um distrito federal e depois se tornou estado do Acre. E ele cortando mato, atravessando o rio, conseguiu botar o pica-pau lá. Tu sabe o que é o pica-pau, né? O que é o pica-pau? É a máquina de telefonia, aquela tic-tic-tic. O tec-tec, aquele. Olha aí, rapaz. Conseguiu puxar os fios até lá, pra te ver. Aí ele se tornou Marechal Rondon. Incrível. E que por trabalho com malária, com tudo, morreu quase tudo, ele usava os índios. E ele mesmo pegou vários malária. Vem! Olha aqui, pessoal. Olha a nossa cena aqui, ó. Cruzando aqui no costado. Te dei um pause aqui. Bem fininha. Começou uma chuvinha aqui agora. E o cachorro não tava... O cachorro tava acuando ali, ó. Aí o seu Getúlio foi pra
foi fazer ele dar uma acalmada, vamos dizer assim. Tá, pessoal? Aquele dia da gravação ali, né, pessoal? Eu tava gravando, né, o episódio número 2, né? Os episódios que a gente tá fazendo aqui. Tem um probleminha no meu áudio. O áudio do seu Getúlio vai sair bem, vocês vão ouvir bem. Vocês vão ver que o Getúlio do meu áudio ali deu problema, tá? Foi questão do meu microfone, né? Esses microfones lapela aí, às vezes, vamos dizer assim, que não sejam aqueles bons, dá problema. Eu já fiz vários testes aí, pessoal, então, infelizmente, vamos ter que gravar assim, desse jeito mesmo, da moda antiga. E aí, a hora que tiver condição de investir num microfone lapela bom, né? Aí sim, aí nós vamos voltar com o microfone lapela. Por enquanto, pelo teste que a gente fez, não deu certo, tá? Então, peço desculpa já desde já por meu áudio não ter ficado bom, mas o áudio do seu Getúlio ficou perfeito. Tá bom, pessoal? Então vamos seguir aqui na prosa. Ele foi ali fechar o carro, começou a chover aqui. A gente estava muitos dias sem chuva aqui na cidade de Rosário. E graças a Deus voltou a chover. E agora nós vamos retornar com a prosa com o seu Getúlio. Pode chegar, seu Getúlio, vamos chegar aqui. Então a gente está fazendo bem ao vivo aqui para vocês, sem muito corte, que é para vocês ficarem bem juntinho da nossa prosa aqui. Tá, seu Getúlio. Então, fomos ali, já deu uma viajada, vamos dizer assim, saímos de Rosário, fomos a São Gabriel, né, fomos em outros pagos por aí, mas vamos voltar para nossa terrinha aqui, para o Rosário do Sul, porque o Rosário teve muitas histórias aqui também, né, algumas histórias, né, tristes, né, da nossa, vamos dizer assim, da nossa cultura, da nossa história aqui também, aqui da cidade de Rosário, né, e o senhor deve saber dessas histórias aí também, né, Mas de Rosário eu até sei bem pouquinha coisa. Eu só sei que Rosário tinha os barqueiros ali, né? E o Paço do Rosário. Só que o Paço do Rosário, ele é muito antigo. O Paço do Rosário, diz alguém, foi datado em algum livro, que tem 10 mil anos. Porque era o lugar mais fácil de passar daí dessa cochila que tinha aí, que os índios viajavam para lá e para cá, mas o lugar mais fácil de passar era aqui, no Passeio Rosário. E depois, que antigamente tinha as tropas que passavam aqui, e antes da Swift, e tinha essas pousadas que também faziam pousada com porteiro e tudo. E ele foi evoluindo devagarinho, Rosário do Sul. E aí como tinha umas casas antigas, e Dom Pedro I mesmo, Dom Pedro I, não, Dom Pedro II, imperador Dom Pedro II, quando ele veio para fazer a rendição de Uruguaiana, tu sabe o que é a rendição de Uruguaiana, né? Conte para nós. A rendição de Uruguaiana é que a ação paraguaia, a primeira ação paraguaia foi tomar Uruguaiana. Tá. Aí o imperador Dom Pedro II, que ele era uma pessoa assim, que ele não era mal nem nada, e ele disse, só vocês mantêm cercado a Uruguaiana, que eu vou aí. Tá. Aí as tropas brasileiras, que era Uruguai, Argentina e Brasil, um efetivo só o Brasil, parece que tinha 25 mil homens, coisa assim, né? E o Uruguai 2 mil acho que 5 mil homens a Argentina. Formamos 30 mil homens aí. Aí ele veio e pousou lá em Caçapava, depois veio para o Rio Grande, né? Depois pousou aqui no Curral de Pedra, que é onde ele conseguiu ali a amizade para o apoio, pousou aqui em Rosário. E o Conde D, que era o genro dele, veio com ele. Olha aí. Veio com ele o Conde D e o outro Conde, que eu não me lembro agora de que país era, que foi convidado. E aí, enquanto ele pousou ali naquela casa ali do lado do Marcelo Pacheco, uma casa grande, comprida, o Conde D foi até o palco de batalha da Ipuzangó. Foi lá, conheceu o palco, onde houve a batalha de Ipuzangó, que é aquela de 10 mil castilhanos e 5 mil e poucos brasileiros, que houve com Barbacena e aquela Ipuzangó. Tá.
Depois eles foram ali na capela, ele estava cansado, ele posou 4 dias na capela. Aí lá para a capela, ele deu um decreto 10/20, que seria o rosário lá, mas aí foi contestado que não tinha condições lá de ser rosário, né? E aí, quando ele gostou do lugar, rapaz, depois veio o decreto 20/30, 20/32 é o decreto, onde ele mandava esse decreto para Quaraí, Rosário e São Vicente se tornarem vila, em 19 de abril de 1876, esse decreto, onde veio o decreto também do Barão aqui de Irapuá. Já veio esse decreto para ele ser o Barão, José Luiz Corrêa de Salles. E aí o Rosário se tornou, então, em 19 de abril de 1876, vila. Olha só. Se tornou vila. Aí já tinha aquele pessoal que não era prefeito na época, tinha outro nome, que agora não me lembro bem o nome que teve aí antes, já a partir de se tornou vila, né? Um responsável. E aí foi. Tu sabe que o Rosário, eu vi algo, não sei se eu estou errado, que o Rosário se tornou cidade só em 1939. Olha só, né? Eu vi essa data, eu posso ter errado. Claro. Se eu estou errado, me desculpa, pessoal. Mas o Rosário não é tão que começa a contar a idade dele desde que ele se tornou vila. Então nós temos 148 anos, né? O Rosário fez 148 anos agora, em abril. Mas eu te digo o seguinte, que teve as igrejas. 148 ou 149? É por aí, anda por aí. Em seguida faz 150 anos. Tá. A primeira igreja, inclusive, foi ali feita de pedra, ali por um índio, até José Maria dos Treceros, aqui, ó. Aqui dos Treceros, que fez ali nas Irmãs, ali no lugar, ali. Foi a primeira igreja. Olha. Depois fizeram uma do lado passou ali, em 1912, fizeram do lado do Teatro João Pessoa ali, com 2 torres, inclusive eu tenho foto dela por aí guardada. E onde a praça ali era campo, era só campo, né? Não tinha nada. E aí tinha o João Pessoa e a prefeitura, caiu um raio na torre direita, as redondas torres, era da altura do João Pessoa, a igreja. E aí tiveram que desmanchar, que rachou as paredes, né? Tiveram que desmanchar. Aí ela veio em 39, desmancharam, era por aí, 30 e pouco desmancharam ela, e veio aqui para Marajá, a igreja católica era ali, mas a Marajá era alugada, né? Até que em 69 se mudou para aquele local ali, que é hoje a igreja. Padre Antônio Strickling fez aquela igreja ali. Tu não pegou, tu é novo. Não. Mas ele fez aquela igreja que é a atual. Tinha a capelinha do hospital. Mas aí na Marajá era mais espaço no centro, as missas eram ali na Marajá. Seu Getúlio, o senhor sabe aquela história daquela lenda do índio, do Cerro Torneado? O Cerro Torneado, os castilhanos perseguiram os charrua, que queriam exterminar com o charrua, né? O charrua era aí pegava o Uruguai e aí o Caverá, e eles vieram perseguindo, e o Rivera, o general Rivera vinha perseguindo o charrua, e eles vieram, ali não tinha mais onde se escapar, no Cerro Torneado, por ali eles fuzilaram, mataram todos os charruas, até as crianças. Olha só. Decimaram com os charruas ali em volta daquele Cerro Torneado. Inclusive, tinha a Índia Xanota que fez o enterro dos índios ali, e as crianças ele enterrou lá em cima. E os índios adultos enterrou ali por baixo. Enterrou naquele chapadão do Cerro Torneado lá. E dizem que ele quer levar as crianças lá pra cima, mas eu não sei, né? Claro. As crianças índias. Mas ela era índia também, né? A Índia Xanota. E diz que ela era mulher de Porto Rico, naquela época.
Mas, meu amigo, seu Getúlio Medeiros, eu acho que é por aí, meu amigo. Gonçalves, Medeiros Gonçalves. Medeiros Gonçalves, 74 anos, ex-militar. Medeiros por parte do Borges de Medeiros e Gonçalves por Bento Gonçalves da Silva. Olha aí, tá bem calçado, homem. Bem calçado esse sobrenome. Bem calçado sobrenome. Meu amigo, eu, César Medeiros, né, canal Proseando no Pampa, lhe agradeço mais uma vez, muito obrigado, né? Se puder ajudar aí na alguma coisinha. Nós vamos pro episódio número 4, que é o nosso último episódio, que é Ouro e Assombração. Olha aí, rapaz, agora vai ser complicada a coisa. Mas é mentira, hein? Não tem problema, é como eu tava dizendo, tem coisas que é lendas nossas, que é preciso contar, porque né, vão ficar pra história, né? Isso. Muita gente dispararam aí. E eu queria dizer o seguinte, assim, ó, que o baú já tá aqui, ó. O baú da caça E tava cheio. do ouro que nós vamos sair aí, do tesouro aí, ó, tá aqui, ó. Vamos botar cheio isso aí. Então, próximo episódio número 4, nós vamos pegar a parte do ouro e vamos se assombrar também, com certeza, né? Vamos sair por aí, pegar umas máquinas, vamos sair por aí com esses morros aí. É isso, eu tenho a máquina, né? Tem a máquina, nós vamos sair atrás desse ouro aí. E na verdade eu nunca tirei, né, tio? Você veja quanto é a história. Tá certo. Mas é por isso que a gente precisa contar essas histórias, tá bom? Tá bom. Tá bom, Zé Getúlio? Então tá, pessoal. Então comentem, compartilhem, dê o like pra nós. Quanto é que Mais um... Quando é que começa? Essa aí vai começar semana que vem. Semana que vem começa a sair já esses episódios aí, tá bom? Já, tá bom. Então tá. Então comentem, compartilhem, dê o like pra nós. Assim seguimos em frente, contando as histórias do nosso Rio Grande. Umas verdadeiras, outras nem tanto, mas outras a gente jura que foi verdade, tá bom? Então, seguimos em frente, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.